Olá, a entrevista de hoje é sobre doação de medula óssea e vamos conversar com a coordenadora do Laboratório de Biologia Molecular do Hemocentro da Paraíba, Crisemi Benício. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos começar sabendo quais são os casos necessários para essa doação. Olha, a necessidade do transplante de medula óssea seria para aquelas pessoas portadoras de anemias graves, né, aplasias medulares e alguns tipos de leucemias, linfomas, mieloma múltiplo e outras patologias, né, outras anemias adquiridas e congênitas. Os mais comuns são os casos de leucemia, né? Leucemias, né, e linfomas. Certo. E a pessoa que desejar fazer a doação, como é que é realizado esse procedimento? Então, para a pessoa se tornar um doador voluntário de medula óssea, ele deve dirigir-se ao Hemocentro, munido de um documento de identificação com fotos, ter de 18 a 55 anos de idade e estar com uma doença saudável, né? Dele estar saudável. Ele tem o seu estado de saúde, está apto, né, para fazer esse cadastro. E quais casos ele não estaria apto? Aí seria uma série de algumas intercorrências, como portadores de vírus de HIV, que já teve hepatite B, hepatite C e outras doenças autoimunes, como também algumas neoplasias. Falando sobre dados, a senhora pode dar aqui alguns casos de pessoas, por exemplo, quantas pessoas receberam a doação no estado até agora? Olha, nós sabemos que na Paraíba, vou começar a informar para vocês o número de pessoas, de doadores voluntários que tem cadastrado no estado da Paraíba. Então, nós temos cerca de aproximadamente de 65 mil doadores cadastrados no Redome, né? E cerca no Brasil é mais de 4 milhões e 500 mil pessoas cadastradas. Então, nós sabemos que para o banco de sangue de doadores voluntários, então, são para aqueles pacientes que precisam, que não são aparentados. Que são pacientes não são aparentados, são aquelas pessoas que não conseguiram um doador compatível dentro da família, onde é cerca de 25 a 30%, então foram atrás do banco de sangue voluntário. Então hoje, né, dos dados dados pelo Redome, de janeiro a fevereiro, foram 30 casos que foram realizados o transplante de medula óssea, em 2018, né? Certo. Após ser constatada essa compatibilidade, como é feito o procedimento? A pessoa pode doar para qualquer pessoa da cidade, do Brasil, do mundo, né? Exato. Você faz seu cadastro, né? Automaticamente você assina um termo de consentimento, de esclarecimento, né? Livre, é um termo que você dá a ciência de tudo, como é o procedimento. Então, você colhe 5 ml, de 5 a 10 ml de sangue, justamente para fazer o exame de histocompatibilidade, que é o HLA. Então, automaticamente, os dados genéticos daquele possível doador, eles são armazenados no banco de dados do Redome. Então, todos os dias, os pacientes que são inscritos no Redome, que resistem pacientes, né, que necessitam de transplante, são cruzados com os dados dos doadores voluntários. Uma vez ocorrendo a compatibilidade, esse doador, possível doador, ele será contactado através do Redome e pelo Hemocentro para que ele retorne ao Hemocentro para fazer outros exames complementares. E o transplante, quanto tempo dura mais ou menos o transplante? É uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, né? É o seguinte, o procedimento, existe 2 processos de você fazer o transplante de medula óssea, né? Um através da punção, né, no osso da bacia, onde você faz várias punções e retira aproximadamente 450 ml da medula. E o outro procedimento, isso é feito o quê? Num hospital, né, num centro cirúrgico, sob efeito de anestesia. E esse procedimento dura, em média, 2 horas, né, de procedimento. E depois desse procedimento, você está tranquilo e no outro dia você já está apto para exercer suas funções. E o outro procedimento seria através da aférese, né, que no caso, o possível doador ele tomaria um medicamento, no caso o granuloquine, durante 5 dias para haver uma estimulação dessas células progenitoras. Então, através da máquina, essas células progenitoras que foram estimuladas, elas vão migrar para a corrente sanguínea e vão ser transfundidas, filtradas e transfundidas para aquele doador, aquele paciente que está necessitando de um transplante.
Com relação ao transplante ainda, existe um dos mitos, é que essa doação ela é dolorosa. Certo. Não, é o seguinte, uma das questões primordial que a gente tenta ressaltar a gente sabe que a probabilidade de encontrarmos um doador compatível no Brasil é de 1 para 100 mil. Isso também deve-se a um pouco de falta de informações, que muitas vezes eles confundem a medula óssea com a medula espinhal. Então, muitas vezes, por medo, eles não vêm se cadastrar, mas é bom a gente esclarecer o que há uma diferença, desmistificar essa questão em relação à medula óssea e medula espinhal. Então, a gente sabe o quê? Que a medula espinhal ela está localizada na coluna vertebral. E a medula óssea, né, ela está localizada no tecido líquido gelatinoso que está no interior dos ossos. Então, não há nenhuma complicação de você fazer esse procedimento, né? Agora, não existe nenhum relato. E depois de 15 dias que você retirou aquela medula, sua medula já está apta a fazer uma nova doação, se você for compatível. Então, quantas doações quiser fazer, é possível? É possível, né? Então, assim, é difícil, mas não é impossível. Então, Crisemin, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela entrevista. Certo. Pela presença. E uma coisa assim que eu gostaria de aproveitar para ressaltar, que uma vez que você seja cadastrado, vocês procurem as pessoas possíveis de atualizar seu cadastro. Porque é a forma mais importante, porque às vezes você passa 15 anos, 20 anos, seu nome está lá e você muda seus dados cadastrais. Então, às vezes, existe uma compatibilidade e a gente não tem como identificar e chegar até esse possível doador. Então, é importante essa atualização dos dados cadastrais. Tá? Ok. Obrigada. Então, assim, a gente encerra mais uma entrevista da Mais TV.